VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Recursos Humanos. Disciplina Avaliação de Desempenho. Compreender a importância da avaliação de desempenho empresarial. Olá pessoal, eu sou a professora Daniela Coelho. Vamos dar início a uma disciplina chamada Avaliação de Desempenho. Hoje nós vamos trabalhar a primeira competência, que refere-se à importância da avaliação de desempenho empresarial. Antes de começar a falar efetivamente sobre avaliação de desempenho, a gente precisa entender a importância das pessoas na organização e a importância da organização na vida das pessoas. As pessoas precisam da organização porque, através da organização, elas conseguem alcançar os seus objetivos pessoais, suas metas individuais. Por sua vez, a organização precisa das pessoas porque, através das pessoas, ela consegue alcançar os seus resultados e, possivelmente, a lucratividade. Sendo assim, a gente precisa entender que, para a organização alcançar a sua lucratividade, as suas metas, os seus objetivos, as pessoas precisam desempenhar determinados papéis. E aí, esses papéis estão distribuídos em cargos, funções e tarefas dentro da organização. Mas o fato delas realizarem determinadas tarefas ou atividades necessariamente não quer dizer que o desempenho seja o desempenho esperado pela organização para o alcance de resultados. Por isso que a gente vai falar um pouco mais hoje sobre desempenho, entender qual é a perspectiva da organização em relação ao desempenho dos seus funcionários. Bom, qual é o interesse da organização? Alcançar resultados. Para esses resultados serem alcançados, eu preciso do desempenho das pessoas, que trabalham na organização. Para que esse desempenho aconteça, as pessoas precisam ser competentes, ou seja, existe um rol de competências essas que são necessárias para o desenvolvimento das atividades. Mas para que essas competências aconteçam, existem alguns fatores críticos, que na realidade são os aspectos fundamentais para que a organização seja bem-sucedida. Então vamos fazer um resumo de tudo isso que a gente identificou agora. Para que a organização possa atingir os seus objetivos, eu preciso de resultados, eu preciso de desempenho, eu preciso de competências e eu preciso essencialmente verificar os fatores críticos que podem impedir desse desempenho acontecer. Vamos a uma definição clara e objetiva do que seria a avaliação de desempenho. Eu vou ler para vocês. Avaliação ou administração de desempenho é uma metodologia que visa continuamente a estabelecer um contrato com os funcionários referente aos resultados desejados pela organização, acompanhar os desafios propostos, corrigir os rumos quando necessário e avaliar os resultados conseguidos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Para que a organização possa alcançar os seus resultados, é verificado o desempenho desses colaboradores, o desempenho desses funcionários. E a partir deste momento que eu tenho o resultado desse desempenho, eu posso corrigir possíveis erros, ou seja, prumos que esses funcionários não estão realmente executando da forma devida para o alcance de resultados. O processo de avaliação consiste na definição dos resultados esperados, tendo como palco o planejamento estratégico ou a estratégia da organização. Qualquer organização que preze por um alcance de resultados, ela precisa estabelecer um planejamento estratégico, um rumo que a própria organização, com os seus funcionários, obviamente, eles deverão seguir. E esse planejamento estratégico, ele acarreta num desempenho excelente. Desempenho excelente, a gente já supõe um alcance de resultado esperado pela organização. O desempenho de cada colaborador pode variar de pessoa para pessoa e de situação para situação, pois depende de inúmeros fatores que precisam ser combinados. A gente precisa entender o seguinte: para que um funcionário alcance um desempenho
ele precisa verificar que o esforço individual dele é necessário, uma condição primordial para a organização. E esse esforço individual são 4 fatores que podem afetá-lo. O valor das recompensas, ou seja, o quanto que aquele funcionário entende que alcançando bom desempenho, o que ele irá receber com esse propósito. As competências dessas pessoas, ou seja, dependendo do tipo de competência, essas pessoas podem ter um esforço positivo ou negativo. A percepção de que as recompensas dependem do esforço e a percepção do papel, ou seja, de que forma essas pessoas entendem a importância no desempenho de suas atividades para o alcance dos seus objetivos. Mais uma definição de avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é a apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa, em função de atividades que ela desempenha, das metas e resultados a serem alcançados, das competências que ela oferece e de seu potencial de desenvolvimento. Quando eu digo a palavra apreciação e completo com sistemática, eu quero dizer que a verificação do desempenho dos funcionários dentro de uma organização ela é contínua, ou seja, a todo momento eu preciso verificar o desempenho dessas pessoas para o alcance do resultado esperado pela organização. Quando eu digo avaliar o tempo todo, não quer dizer necessariamente que eu esteja fazendo isso todos os dias, todos os meses. Uma avaliação de desempenho tem um período a ser programado dentro de cada organização. A gente vai ver isso com maior propriedade nas próximas competências. Existem algumas denominações que podem variar a respeito do termo avaliação de desempenho. A gente pode encontrar essa mesma definição em avaliação do mérito, avaliação de pessoal, relatórios de progresso ou avaliação de eficiência individual ou grupal. Se a gente identifica qualquer uma dessas palavras em qualquer literatura, nós estamos nos referindo à mesma coisa, avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é vista como um processo dinâmico, que na maioria das vezes ou quase sempre envolve a organização, o colaborador e o gestor. A avaliação de desempenho aciona o Departamento de Recursos Humanos, procurando apreciar, observar, verificar o comportamento do colaborador em questão de competência ao se analisar ou examinar excelência e qualidade na produção de bens e serviços. Para que a gente possa entender um dos fatores críticos na melhoria desse desempenho dos colaboradores, a gente precisa fazer uma ressalva do que seria competências. Bom, competências nada mais é do que o conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes. Sobre o conhecimento, é o saber a técnica. Seria um conhecimento formal sobre a atividade que está sendo desenvolvida. Habilidades é o saber fazer, a capacidade de colocar seus conhecimentos em ação para gerar alguns resultados. Então, domínio da técnica para a execução desta. E atitudes são os valores, princípios, comportamentos e pontos de vista. É o querer fazer. A gente entende que as competências técnicas são conhecidas como os conhecimentos e habilidades. E as competências comportamentais, as atitudes. Quais são os objetivos da avaliação de desempenho? Ou seja, qual é o propósito dessa avaliação estar sendo aplicada dentro das organizações hoje? Tornar dinâmico o planejamento da empresa. A partir do momento que a empresa tem o seu planejamento estratégico, a partir da avaliação de desempenho, eu consigo verificar se esse desempenho desses colaboradores, o alcance será evidente num planejamento já estipulado. Conseguir melhorias na empresa voltadas à produtividade, à qualidade e à satisfação dos clientes, além dos aspectos econômicos e financeiros. Ou seja, quanto mais eu entendo que os meus colaboradores estão executando as suas atividades de forma devida, ou seja, alcançando um desempenho excelente, eu tenho uma certa garantia de que a organização está, assim, sendo produtiva para aquela missão e visão que foi proposta. Melhorar as competências das pessoas e das organizações,
desenvolver pessoas. A partir do momento em que eu tenho o resultado da avaliação de desempenho, eu posso verificar em que ponto precisa haver a melhoria no desenvolvimento daquelas pessoas em questão. Obter o comprometimento das pessoas em relação aos resultados desejados, ou seja, as pessoas precisam estar engajadas dentro da organização para que o seu desempenho seja excelente. Melhorar a comunicação entre os níveis hierárquicos e na organização. Dar orientação constante sobre o desempenho das pessoas, buscando melhorias. Estabelecer um clima de confiança, motivação e cooperação entre os membros das equipes de trabalho. Servir como um instrumento propagador de programas de qualidade total, ou seja, a partir do momento em que eu verifico o desempenho das minhas pessoas, dos meus colaboradores, eu consigo montar planos de ação de melhoria e assim a tentativa de alcançar uma qualidade total no produto ou no serviço que está sendo disposto naquela organização. Servir como um importante instrumento coadjuvante em decisões de carreira, salário e participação nos resultados da empresa. Servir como instrumento para levantamento de necessidades de treinamento e desenvolvimento. E identificar talentos. A partir do momento em que eu faço avaliação de desempenho, eu consigo mapear exatamente quem são os meus colaboradores, o que esses colaboradores se propõem dentro da organização e de que forma eu posso desenvolvê-los para que o alcance do seu desempenho seja realmente aquilo esperado dentro da organização. Em resumo, os objetivos fundamentais da avaliação de desempenho podem ser apresentados em 3 aspectos. O primeiro, permitir condições de medição do potencial humano. Segundo, permitir o tratamento dos recursos humanos como importante vantagem competitiva da organização e cuja produtividade pode ser desenvolvida. E terceiro, fornecer oportunidades de crescimento e condições de efetiva participação a todos os membros da organização, tendo em vista, de um lado, os objetivos organizacionais e, de outro, os objetivos individuais. Bom, a avaliação de desempenho ela pode partir de 4 grandes focos, ou seja, o que é que eu me proponho realizando a avaliação de desempenho dentro da organização. O primeiro é a aferição do potencial, o segundo, análise comportamental, terceiro, desenvolvimento profissional e o quarto, realização de metas e resultados. Vamos tentar entender cada um deles de uma forma bastante resumida, mas de fácil entendimento. Aferição de potencial. Quando o foco da avaliação de desempenho dentro da organização refere-se à aferição de potencial, eu estou buscando identificar a capacidade de alguém assumir posições que exijam o entendimento de assuntos mais complexos. O que é isso? Eu quero verificar de uma forma simples se aquele meu colaborador tem qualidades, competências, características que sejam suficientes para que ele assuma determinadas atividades dentro da organização. A avaliação de desempenho no foco da aferição de potencial busca identificar os pontos fortes e as oportunidades de melhoria do avaliado. A avaliação de desempenho com foco na análise comportamental. Eu acho que o nome já dá para a gente entender um pouco o que seria. Avaliação de desempenho humano quando tem por objetivo o desenvolvimento profissional. A partir do momento em que eu faço a avaliação de desempenho dos meus colaboradores, eu consigo visualizar todas as características comportamentais destes colaboradores e consigo, sim, fazer um plano de ação de melhoria desses comportamentos. A avaliação de desempenho com foco no desenvolvimento profissional. A avaliação de desempenho, tendo isso como foco, representa eu buscar a potencialidade de cada um dos meus colaboradores, estabelecendo planos de melhoria profissional. Ou seja, a partir do momento que eu desenvolvo esse profissional, eu consigo fazer com que promoções aconteçam, com que transferências aconteçam dentro da organização, objetivando uma melhor qualidade profissional e de carreira desse colaborador. E, finalmente, o último foco seria a realização de metas e resultados. É simples, visa o conhecimento de resultados que estão sendo desenvolvidos pela organização. Mas isso eu preciso verificar o desempenho profissional de cada um dos meus colaboradores.
Vamos falar um pouco sobre os benefícios da avaliação de desempenho. Lembra que eu falei que na avaliação de desempenho, comumente, nós trabalhamos com 3 instâncias: a organização, o gestor, que nesse caso seria o avaliador, e o colaborador, o avaliado. Vamos entender os benefícios para cada uma dessas instâncias. Primeiro, para a organização, avalia o potencial humano no curto, médio e longo prazo. Identifica os empregados que necessitam de reciclagem ou aperfeiçoamento em determinadas áreas de atividades. Dinamiza a sua política de recursos humanos, oferecendo oportunidades aos empregados. Para o avaliador, vamos entender esse avaliador de uma forma geral, o gestor. Existem outras formas de avaliar, mas vamos pensar inicialmente o gestor. O gestor conhece as regras do jogo, ou seja, os aspectos comportamentais de desempenho que a empresa valoriza em seus funcionários. E o avaliador conhece quais as expectativas de seu chefe a respeito de seu desempenho, de seus pontos fortes e seus pontos fracos. Já para o avaliado, avaliar o desempenho e comportamento dos subordinados, propor providências. É muito importante que se verifique isso de uma forma geral. Para resumir, vamos entender da seguinte forma: a organização consegue entender em que momento os seus colaboradores estão, o que eles estão produzindo, o que eles estão alcançando. O avaliador, no caso o gestor, ele conhece muito bem a área, ele sabe o que cada colaborador, sob sua responsabilidade, precisa alcançar. E o avaliado identifica os seus pontos fortes e os pontos fracos e consegue em si fazer um autodesenvolvimento para alcance de melhorias. Existem alguns pontos fracos na avaliação de desempenho vista dentro do âmbito organizacional. Quando as pessoas envolvidas na avaliação de desempenho a percebem como uma situação de recompensa ou de punição pelo desempenho. Isso é uma coisa muito importante. A avaliação de desempenho é um instrumento que vai identificar o desempenho desses colaboradores dentro das organizações. Ele não pode ser visto como um instrumento de recompensa ou punição. Quando a ênfase do processo repousa mais sobre o preenchimento de formulários do que sobre a avaliação crítica e objetiva do desempenho. Ou seja, às vezes algumas pessoas, quando participam do processo de avaliação de desempenho, acham que o simples preencher de um formulário já é suficiente para que o instrumento dê certo. Quando as pessoas avaliadas percebem o processo como injusto ou tendencioso, é muito importante que a gestão da empresa seja uma gestão clara, que diga exatamente a todos esses colaboradores a importância da avaliação de desempenho, o propósito dele estar sendo feito e a objetividade e clareza no desempenho desse instrumento, para que não fique uma situação de mal-estar entre os colaboradores, como se a organização estivesse fazendo uma avaliação injusta do seu desempenho. E, por último, quando a avaliação está baseada em fatores de avaliação que não conduzem a nada e não agregam valor a ninguém, ou seja, quando a avaliação de desempenho ou o resultado desta não vai contribuir de forma efetiva para uma maior produtividade dos colaboradores dentro da organização. Bom, pessoal, isso foi o nosso propósito da primeira competência. Espero que vocês tenham entendido bem em que base é feita a avaliação de desempenho. Eu espero vocês na próxima competência. Até mais. Som direto. Luiz Vitor. Imagens. Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras. Davidson da Silva. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Edição. Lisandra Santos. Danilo Albuquerque. Professor autor. Daniela Coelho. Design educacional. David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso.
Carlo Martins Pacheco. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Coordenação geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em outubro de 2014. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.